Senhor nosso Pai, amado Mestre Jesus, aqui mais uma vez em Seu nome estamos reunidos, Pai, em Seu nome, Mestre Jesus, e sempre vos louvando, vos agradecendo pela graça da vida, por tudo que colocais em nossas mãos e em nossos caminhos. Por isso, nessa noite, viemos vos pedir saúde, força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvidos a toda calúnia, guarda a nossa língua de toda maldade. Que sejamos sempre alegres, generosos, humildes. Todos quantos se aproximarem de nós, sintam a vossa presença. Assim, Pai, abençoa abundantemente todos os nossos caminhos. Que assim seja, por sua graça agora e sempre. E boa noite a todos, bem-vindos, sejam bem-vindos, esperando como sempre que estejam todos muito bem, aproveitando, né? Agora já o final do feriado de Tiradentes, 21 de abril. Então, estando tudo bem com vocês, nosso abraço, se não estiver com probleminhas aqui e ali, nosso abraço do mesmo jeito, força e fé na caminhada, trabalhando sempre. Então, queridos amigos, hoje nós estamos reunidos mais uma vez, agora na sexta-feira, iniciando aqui, né, o final de semana prolongado, como dizem. E vamos agradecendo a Deus e, claro, como sempre, nós vamos iniciar agora o capítulo 28 do Evangelho, que fala sobre coletânea das preces espíritas. Então, preces para as mais diferentes necessidades que nós temos, mas fundamentalmente sempre que sejam preces de agradecimento, apesar de todas as dificuldades, não nos esqueçamos. E sim, nessa coletânea nós teremos diferentes preces, inicialmente falando de uma maneira geral, a seguir a grande prece, né? Vamos dar uma trabalhada nela, como o Evangelho assim o fez, sobre o Pai Nosso. Aquele Pai Nosso que nós todos conhecemos, até maquinalmente, né, decorado, mas o que significa cada frase, cada colocação, nós vamos ver com um pouquinho mais de detalhe, então, quando nós, já na segunda-feira, quando iniciaremos o Pai Nosso, né? Por isso, nós vamos então também agradecendo sempre a vocês, mas também agradecendo as orientações da nossa querida Joana de Ângeles, que está sempre conosco e nos trazendo as boas colocações. E hoje vai falar para nós, já no capítulo 7 do livro Espírito e Vida, sobre a armadura de segurança, sobre nossa segurança. E ela vem e traz umas colocações, como sempre, pertinentes e perfeitas para o nosso dia a dia, para que nós possamos sempre procurar seguir o bom caminho da maneira correta, né? Que seja realmente o bom caminho. E aqui vamos agradecendo então já inicialmente a vocês, agradecendo a Bárbara Santana Neri, a Cecília Tiliac, a Judélia Lima, a Leni Souza, a Ivana Santa Rosa do Espírito Santo, todos os colegas, amigos nossos aí já deixando o seu boa noite. E também aqui nós temos famosos likes, né, da Leni Souza, Ivana Santa Rosa do Espírito Santo, pessoal de Biguaçu, Santa Catarina, que maravilha, aquele abraço imenso para todos vocês aí, né? Vocês sempre fazendo aquelas lives belíssimas, falando do Evangelho, falando da doutrina, é tão importante para todos nós, né? Essa divulgação da doutrina assim, de uma forma bem clara, né? Que traz para todos nós sempre aquele consolo e aquela vontade de prosseguir firme. Então, nosso abraço para vocês aí de Biguaçu, Santa Catarina. E olha aqui, a nível também nós temos a Maria Alice dos Santos, a Bárbara Santana Neri, Judélia Lima. Então, nosso abraço a todos vocês. E nós temos, né, a gente sempre fala depois, no finalzinho lá, também os aniversariantes. E claro, nós temos aqui, aliás, amanhã, aniversário do nosso querido centro, né, lá de Biguaçu, comemorando mais uma data de fundação. Então a gente já quer deixar aqui nosso abraço também para todos vocês aí, prosseguindo firmes na marcha, nas lives, na comunicação, no trabalho assistencial, também que todos aí
fazem então o nosso abraço. E também nós vamos ter aniversário de hoje, o Ed Matoso fazendo aniversário. Amanhã nós temos amanhã no domingo, né? Vários, olha aqui, Fafá Gianfrati, o Paulo Cordenonce, a Leandra Rosalém, Mauro Camargo, José Nilson Neves, Cauê Moinha Alves, que a gente conhece há muito tempo, Ronaldo Moraes Santos, Cido Vitor, Sandra Campoli, Janete Silva, Luzi Martins, Cleusair Vicentini, lá de São João del Rei, também conhecida nossa, a gente manda aqui o abraço meu e da Célia para Cleusair e para todos vocês, tá bom? Vamos ver o Evangelho? Vamos ver o Evangelho, iniciando então e falando sobre a coletânea de preces espíritas, que nós vamos ver então a partir do próximo encontro, as preces, que são, aliás, importantes para todos nós. Vamos lá. Os espíritos sempre disseram, todos os espíritos, a forma não é nada, o pensamento é tudo. Orai cada um segundo as vossas convicções e o modo que mais vos toca. Um bom pensamento vale mais que numerosas palavras estranhas ao coração. Os espíritos não prescrevem nenhuma fórmula absoluta de preces. Quando as dão, é para fixar as ideias e, sobretudo, para chamar a atenção sobre certos princípios da doutrina espírita. É também com o objetivo de ajudar as pessoas que têm dificuldades para expressar suas ideias, porque existem as que não creem ter realmente orado, se seus pensamentos não foram formulados, né? Se os pensamentos não seguiram aquela fórmula, acho que não tem validade, que não é absolutamente verdade. Que como diz aqui, né, os espíritos, a forma não é nada, o pensamento é tudo. É pelo pensamento que levamos então nossas preces de nosso coração ao Pai. E aqui continua. O Espiritismo reconhece como boas as preces de todos os cultos quando são ditadas pelo coração e não pelos lábios. Não impõe nenhuma delas, nem censura nenhuma. Deus é muito grande, segundo ele, para rejeitar a voz que lhe implora ou que canta seus louvores, porque a faz de um modo antes que de outro. Todo aquele que lançasse anátema contra as preces que não estão no seu formulário, provaria que desconhece a grandeza de Deus. Crer que Deus se prende a uma fórmula é emprestar-lhe a pequenez e as paixões da humanidade. Uma condição especial da prece, segundo São Paulo, é a de ser inteligível, como nós já vimos isso, a fim de que possa falar ao nosso espírito. Por isso, não basta que ela seja dita numa língua compreendida daquele que ora. Há preces em linguagem vulgar que não dizem muito mais ao pensamento do que se fosse em linguagem estrangeira, e que por isso mesmo não vão ao coração. As raras ideias que elas encerram são frequentemente sufocadas pela superabundância de palavras e o misticismo de linguagem. A principal qualidade da prece é ser clara, simples, concisa, sem fraseologia inútil, nem luxo de epítetos que não são senão enfeites de brilho falso. Cada palavra deve ter a sua importância, revelar uma ideia, movimentar uma fibra. Uma palavra deve fazer refletir. Só com essa condição a prece pode alcançar o seu objetivo. De outro modo, não é senão ruído. Vede também com que ar de distração e volubilidade elas são ditas na maioria das vezes. Vêm-se lábios que se movimentam, mas pela expressão da fisionomia e mesmo o som da voz, reconhece-se um ato maquinal, puramente exterior, ao qual a alma permanece indiferente. As preces reunidas nessa coletânea, que vamos ver, estão divididas em 5 categorias. Preces gerais, preces para si mesmo, prece pelos vivos, preces pelos mortos e preces especiais para doentes e obsidiados, com a finalidade de chamar mais particularmente a atenção sobre o objeto de cada prece
e melhor fazer compreender a sua importância, elas são todas precedidas de uma instrução preliminar, espécie de exposição de motivos, sob o título de prefácio. É o que nós vamos ver, é o que traz aqui para nós, falando sobre preces, o Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje, então, falando sobre preces, que é aquilo que todos os dias nós fazemos. Fazemos ao abrir os nossos olhos e ver que a luz inunda nosso ser interior, né? Agradecendo a Deus porque ainda estamos vendo. Que maravilha ver as belezas do Senhor. Porque estamos ouvindo aqueles ruídos, e mesmo aqueles ruídos, ruidões, pancadões e aquelas coisas todas, estamos ouvindo. Que bênção ainda podemos estar ouvindo, embora não gostemos muitas vezes dos inúmeros sons, não gostemos muitas vezes do que vemos, não gostemos outras vezes daquilo que experimentamos pelo sabor, não gostemos outras vezes daquilo que o aroma não nos faz nada bem, e não gostemos quando é aquele frio exagerado, com aquele calor que parece que vamos todos derreter. Mas nossos sentidos estão todos ativos, e é o motivo sempre para agradecer a nosso Pai, não é? Pois é, quantos e quantos não têm esses sentidos assim tão ativos? Para todos aqueles, né, amigos, nós mesmos que passamos pelo Covid, tivemos Covid, sabemos a dificuldade, e aquele falta de paladar danado, falta de olfato, como não é, modificou tudo aquilo que nós estávamos acostumados a no nosso dia a dia, a nos alimentar, a sentir aroma, e vimos como é ruim. E há pessoas que não enxergam, pessoas que não ouvem, e por não ouvir também não conseguem falar. Então, agradecendo sempre a Deus. E se mesmo não tivermos desses sentidos, agradecer porque estamos vivos e temos a oportunidade do aprendizado e crescer, mesmo na dificuldade que todos nós temos. E assim a prece, né, que nós vamos começar, o que nós vimos aqui que o Evangelho nos trouxe hoje, fala sobre a prece, sobre a simplicidade da prece, que ela pode ser perfeitamente simples, com poucas palavras, mas o fundamental em preces longas ou preces curtas é que ela sempre venha do coração. Frases simples, frases honestas, frases às vezes tão longas, mas que são extremamente claras no seu princípio, no que se deseja, todas são levadas até nosso Pai. E que bênção Ele poder ouvir e sempre nos responde. Então não esqueçamos jamais das preces, que são fundamentais no nosso reconhecimento à soberania, à sabedoria, à justiça, ao amor que nosso Pai tem para com todos nós. Exemplificados por um único fato, a sua misericórdia para conosco ao nos dar repetidamente a graça da vida pela reencarnação. Todas essas oportunidades de redenção de nossos erros e, mais do que tudo, o aprendizado. Procurarmos ser cada vez melhores, sabendo que nós sabemos sim de todas as nossas deficiências, dentro das diversas virtudes que nós podemos assim exemplificar. Então, que Deus nos abençoe, como sempre tem nos abençoado, que saibamos do nosso coração responder à expectativa que Ele coloca em cada um de nós, todas as vezes que estamos por aqui. Que assim seja, né? E louvado seja nosso Pai, que está sempre conosco. Assim, amigos, vamos agradecendo também aqui, olha aqui a Cacilda, Cassiano, e boa noite a todos nós com a bênção de Deus, a Alessandra Branco também, nós vamos agradecendo a participação, estando aqui, não é? A Bárbara Santana Neri conosco aqui, e vamos agradecendo o Junei Veleda também, que está conosco, e todos vocês. Hoje é aquele feriado, né? Sexta-feira já é aquele dia que nos preparamos para o final de semana, e feriado ainda então, né? Que molezinha boa no final da tarde, como nós estamos aqui. Assim, amigos, agradecendo sempre, vamos ver o que Joana de Ângeles nos traz. E Joana hoje vem e vai nos falar aqui sobre nós, como sempre, sobre nós. E hoje vai falar sobre segurança, a armadura da segurança,
segurança nossa. Mas segurança em quê? Água abençoada, né? E Joana vai nos falar então, e começa nos falando assim, nesta sexta-feira, a armadura de segurança. Quando o problema tomou proporções alarmantes, ao revés de demandares a fonte augusta da prece, banhando o coração com água lustral do equilíbrio e da serenidade, auridos em comunhão com as esferas elevadas, te deixastes arrastar por inexplicável desespero que se fez peso morto a complicar os movimentos da tua libertação. Claro, quando a gente fala aqui, né, lendo o texto de Joana de Ângeles, fala da tua libertação, falamos da libertação de todos nós, de vocês que nos ouvem, vocês que estão nos vendo, e de nós que estamos aqui. Eu falando, a Célia ouvindo, e também serve absolutamente para todos nós, sem distinção. Murmuraste enraivecido, tudo de ruim me acontece. Acrescentaste azedamente, onde o auxílio superior? Revidaste com mágoa, sou espírita, mas também sou humano. Completaste revoltado, assim não suporto, deserto a qualquer hora. Gritaste impelido pela insânia, chega, é demais. Para fazer o bem, não é necessário perder a paz sofrendo tanto. Quando te candidataste à tarefa cristã, com que o Espiritismo te acenava a vitória espiritual sobre o pretérito, sobre o passado culposo, sorriste em deslumbramento, com a mente em febre de justa emoção, iluminado pela compreensível alegria. Explicaste confiante, a fé será minha lâmpada na noite do testemunho. Esclareceste empolgado, saberei fazer jus à confiança do Mestre. Expuseste deslumbrado, agora encontrei o roteiro que me faltava. Elucidaste jovial, que o Senhor me honre com o trabalho e a luta na construção da humanidade melhor. E concluíste fascinado, porfiarei até o fim, haja o que houver. Se a morte chegar às minhas carnes, que ela me encontre de pé no campo. Quando as palavras de renovação dos amigos espirituais atingem a acústica da tua alma, deixas-te arrastar pelos rios perfumados da emoção, deslizando no barco da esperança. O céu, no entanto, não se limita aqui ou ali com a terra. Interpenetram-se terra e céu. O entusiasmo dinamiza o espírito de luta, mas só a maturidade favorece o espírito com os valores reais e necessários à luta. É muito comum aguardarem os crentes desta ou daquela denominação religiosa que a providência divina apresente soluções facilitadas e respostas prontas para todas as questões. O Espiritismo, sendo a doutrina resultante das experiências dos desencarnados, não favorece a fé acumpliciada com o erro. Não se compadece das promessas fantasiosas, nem se apoia no culto à personalidade. Não salva, não resolve problemas, não adia tarefas. O Espiritismo mostra a rota salvadora, ensina diretrizes seguras, apresenta os impositivos da realização, favorece o crescimento espiritual, produz responsabilidade e enseja libertação. Veste o discípulo com a armadura de segurança da dignidade real. Quando o problema vier, quando a dor surpreender, quando a incompreensão se estabelecer,
quando a enfermidade se instalar, quando a luta eclodir, quando a solidão afligir, quando forem convocado a tarefa para a qual o Espiritismo vem armando tua mente e teu coração com os instrumentos rutilantes da verdade, unge-te de humildade, deixa que vibrem as altas harmonias do cristianismo em teu mundo íntimo, honrando-te com a oportunidade de expressar a ti mesmo e a excelência do verbo crer na atividade do ser, pela senda do merecer. E insistindo sem cansaço, porfiando sem desídia, vencerás trevas e conflitos, refugiado na oração. Por quê? Inspirado por Jesus, a quem deves buscar em todos os instantes da vida, a Ele que há tanto tempo tem te buscado paciente. Joana de Ângeles, para todos nós hoje. Pois é. E fala de uma maneira clara, lúcida, esclarecedora sobre tudo que nós conhecemos e, ou mais, em tudo que parece que nós não confiamos ou não acreditamos. Tantas e tantas são as nossas reclamações. Não crescemos com o conhecimento, não fixamos esse aprendizado no nosso ser. E acreditando sim naquilo que precisamos superar, que são nossas responsabilidades perante a vida, perante o dia a dia, perante o sofrimento, tantas vezes perante a dor. Aí reclamamos, aí desistimos, aí isso. E com certeza voltamos ao princípio de tudo mesmo, aos nossos sentimentos, antes de termos conhecido tudo aquilo que a doutrina nos dá. E exatamente o título daquilo que Joana de Ângeles nos traz hoje, a armadura de segurança. Que armadura é essa? Está de uma forma bem clara colocada por ela. Essa armadura que a doutrina nos dá como conhecimento de que nós estamos aqui, sim, todos estamos. Por que estamos aqui? De onde que eu vim, afinal de contas, né? E eu estou aqui, mas depois daqui para onde que eu vou? Todas essas respostas são exaustivamente colocadas pela doutrina, que nos dá a segurança de caminharmos, de marcharmos, de entendermos o que nos ocorre, até mesmo de colocarmos para aqueles que estão conosco esses motivos, auxiliarmos nos desesperos deles, né? Mas, da mesma forma, nós muitas vezes nos desesperamos tal qual aqueles que não conhecem a doutrina e, às vezes, muito mais do que aqueles que não conhecem a doutrina. Porque nós não temos a segurança, nós não encaramos a segurança. O que nós ouvimos, o que nós aprendemos, parece que não nos serve quando somos convidados a dar o nosso testemunho daquilo que aprendemos, daquilo que aceitamos, daquilo que achamos justo, né? Pelo menos quando aprendemos. Mas que quando a ocorrência vem para nós, parece que é uma injustiça. Então nós ficamos balançando nessa maré. Nós ficamos balançando para lá e para cá, entre acreditar naquilo que a doutrina, entre confiar naquilo que a doutrina nos fala e entre cair naquilo que nós éramos antes de conhecer a doutrina. Por isso que Joana fala de armadura, da segurança. Porque se nós sentimos segurança com tudo aquilo que nos é colocado, a nossa responsabilidade por aquilo que fazemos, que ninguém vai pagar a nossa conta. Não é como nós irmos aí em algum restaurante e racharmos a conta. Nós comemos coisas diferentes, bebemos coisas diferentes. Um, né, gastou mais do que o outro bebeu mais do que o outro, bebeu cerveja, bebeu uísque, o outro bebeu só água. E aí na hora racha a conta, está tudo certo. E aquele que consumiu menos vai pagar mais, vai pagar a conta do outro. Não existe isso para nós. No nosso dia a dia, nas nossas responsabilidades, a responsabilidade de cada um é absolutamente particular. Então, o que eu tiver que passar, eu vou passar.
Sempre lutando para superar, obviamente, não se entregando aí como um cavalinho morto, né? Caiu duro, pronto. Mas lutando para superar e acreditando e sabendo o motivo pelo qual nós precisamos, além de tudo, continuar lutando. As dificuldades da vida não são todas nossas costas. Elas são repartidas entre o que cada um precisa superar. Que cada um precisa entender como seu e lutar para superar. Recorrer àqueles que podem auxiliar, claro. Assim como nós auxiliamos aqueles a quem podemos, podemos também recorrer àqueles que podem nos auxiliar. E assim vamos crescendo juntos. Exercendo a caridade, a fraternidade, a solidariedade, a justiça. Sendo indulgentes, né? Enfim, aquilo que todos nós sabemos, que por isso que Joana vem e fala. Nós reclamamos tanto, muitas vezes renegamos tanto, mesmo sabendo que tudo aquilo que nos acontece tem uma razão de ser, que podemos não entender, podemos até não aceitar, mas que sabemos no fundo que nos é devido. Então, acreditar mais, ter mais segurança, né, no nosso dia a dia, é até um dever, uma obrigação nossa, por tudo aquilo que nós já aprendemos, por tudo aquilo que nós já ouvimos, já aceitamos, por tudo aquilo que nós perseveramos. Sempre nós pagaremos a nossa conta. Não há como rachar conta aqui entre nós. É o que Joana nos fala hoje, né? E no fim ela fala, a oração, aquilo que nós vamos iniciar, importante, a prece, a oração, para nos comunicarmos com o Pai, pedimos suas bênçãos em todas as dificuldades que enfrentamos, Ele nos auxiliou e que enfrentaremos, e com certeza também estará nos auxiliando. Então vamos cumprimentar nossos amigos aniversariantes, assim também cumprimentamos aniversariantes particulares seus, né? Amigos, familiares, todo o pessoal que vocês conhecem. E aqui nós temos hoje, Edir Matoso, amanhã o pessoal da casa lá de Biguaçu, Santa Catarina, aniversariando a casa, parabéns à casa e a todos. E amanhã e domingo, Fafá Gianfrato, Paulo Cordenúncia, Leandra Rosalém, Mauro Camargo, José Nilson Neves, Cauê Moia Neves, Rodrigo Moraes Santos, Cido Victor, Sandra Campoli, Janete Silva, Luzi Martins, Cleusair Vicentina, Aline Cristina, dia 23 de abril, né? O abençoado dia. Eu faço 70 anos também, olha só que bela idade, né? Vamos também celebrar junto com o pessoal do dia 23 aqui, os nossos setentinha, né? 7 décadas, que Deus nos auxilia na manutenção, né, da força da caminhada. Então a todos, nosso abraço, meio da série, abraço de todos nós que estamos aqui reunidos também, nossos pensamentos positivos de saúde, de força, continuidade, paz, como a gente sempre faz, e as bênçãos de Deus iluminando sempre a caminhada de todos. Amigos, pois é, falamos no Evangelho, né? Falamos sobre a prece, sobre a tranquilidade da prece, nós vamos falar da prece, e Joana aqui veio e também nos fala que a oração é fundamental, especificamente quando nós estamos com os nossos probleminhas ou problemões, mas acima de tudo, agradecendo porque estamos aqui para enfrentar todos os problemas e nos alegrar com as nossas conquistas daqueles a quem nós amamos, sejam familiares ou amigos, e assim vamos caminhando, né? Sabemos muito bem. Vamos então para o nosso encerramento, vamos fazer aqui nossa prece, orar por esses nossos irmãos, todos aqueles que nos pedem, e vocês já vão também mentalizando aí a todos os amigos, familiares, a todos aqueles que o coração de cada um de nós deseja sempre o melhor, deseja saúde e deseja muita paz, muita luz e muito sucesso na caminhada. Por isso, vamos aqui orar para Aline Priscila de Camargo, Amanda Granzela Cassiano, Cláudio Calef Filho, Delcio Nunes da Silva, Douglas Constâncio, Helena Saldanha, Fernanda Henrique Cassiano Rosa, Alda Montalvão, Jaime Fracioli, Dionísio Pinheiro de Oliveira, Marcos Gabriel Pinheiro, Miguel Antônio Pinheiro, Miranda Nicolúcio, Zoraide Maria da Silva, Rogério Mantovani, Miliana Saldanha, Zunei Cabrum, Cláudio Ney Ramos, Elane Peroni, Orlando Lameu, Emerson Adriano Senco, Zoraides Braga, Simone Andrilo Santa Rosa, Tiago Linares Azevedo, Carla Souza, Lina Cristane Tramesquim, Thelma Mantovani de Oliveira Silva, Rosa Decrécio, Alexandre Camargo, Erenilda Amorim Cavalcante, Daniela Camargo, Ivair Teixeira Ramos, Bruna dos Santos Bastos Moreira, Alexandre Bastos Moreira, Maria Ângela Novela Bastos, Jacques Meriter Marques, Regiane Castellanelli, Silmar Andrine Cristina,
Vieira Esferra, Sara Martins de Queiroz, Bárbara Comete, Gustavo Oliveira, Antônio Cripaldi, também por Sônia Martins, pela minha prima, pela Natália, e também pela minha cunhada, Cecília de Paula, todos sob as bênçãos do Pai em recuperação com todos os nossos irmãos e todos esses que vocês também estão aí mentalizando e pelos quais nós vamos fazer a nossa prece a partir de agora. Vamos lá então para a nossa prece de encerramento deste nosso encontro de 21 de abril de 2023. Vamos lá? Pai nosso Pai, amado Mestre Jesus, aqui estamos reunidos em Seu nome, Pai. Pela graça e misericórdia nos conceder a vida, que nos permite estarmos juntos e com o coração feliz. Levamos a vós nosso louvor, nosso agradecimento. E sim, pedimos por todos nós. Com muita alegria pedimos por todos os aniversariantes destes dias, por todos os pais que estão recebendo em seus colos seus filhos que venham ao mundo. Pedimos suas bênçãos sobre todos os nossos entes queridos que nos deixaram, familiares, amigos, no plano e agora no plano espiritual. Pedimos suas bênçãos sobre todos que estão nos deixando, nossos irmãos que aqui cumpriram a sua missão, sua batalha, sua luta e retornam ao plano espiritual e deixam familiares e amigos que sabemos, Pai, serem consolados por seu amor. Assim como fortaleces a todos esses que aqui demos os nomes, irmãos necessitados, assim como todos nós, a todos esses que aqui mentalizamos, porque queremos continuar juntos aqui para o nosso progresso, nosso aprendizado. Auxilia-nos e fortalece-nos, fortalece nossas famílias de todos os seus filhos, fortalece a tantos e tantos nossos irmãos em sofrimento neste mundo, tantos e tantos de nossos irmãos vítimas de injustiças, vítimas de soberba, de presunção, de orgulho, de tantos outros irmãos, vítimas de guerras pela insanidade. Por isso, amado Pai, pedimos suas bênçãos sobre todos os dirigentes de todas as nações, para que acima do orgulho, acima da vaidade, possam sim trabalhar efetivamente, claramente, com amor pelo povo que necessita. Esse seu povo, seus filhos, que tanto vos agradecem tantas bênçãos e que vos pedem por todos aqueles que necessitam do trabalho, estão à procura do trabalho, por aqueles que trabalham, por aqueles que dão o trabalho. E assim pedimos por todos os seus filhos e por este planeta que construístes para nós e que nós tanto maltratamos, mas sabemos da necessidade da recuperação da flora, da fauna, da valorização da água fundamental para todos nós. Esta água que está ao nosso lado e que beberemos, e que sim, com suas bênçãos irá nos harmonizar, nos equilibrar a todos os seus filhos. Abençoa, Pai, a todos que estão vindo a este mundo, encarnando aos jovens, crianças, sim, esses com a árdua missão de melhorar este mundo, transformando a todos nós como exemplos de respeito, de caridade, de amor, fraternidade, solidariedade, todas as grandes e boas virtudes. Por isso, Pai, vos agradecemos e vos levamos esta prece. E assim dizemos: Pai nosso que estás no céu, na terra, em todos os mundos espirituais, santificado e bendito seja sempre o vosso nome.
Mesmo quando a dor e a desilusão ferirem nosso coração, bendito sejas. O pão nosso do dia, dai-nos hoje, Pai, dai-nos o pão que revigora as forças físicas, mas dai-nos também o pão para o Espírito. Perdoai as nossas dívidas, mas ensinai-nos antes a merecer o vosso perdão, perdoando aqueles que tripudiam sobre nossas dores, espezinham nossos corações e destroem nossas ilusões. Que possamos sim perdoá-los, não com os lábios, mas sim com o coração. Afastai do nosso caminho todo sentimento contrário à caridade, e que este Pai Nosso seja dadivoso para todos aqueles que sofrem, como espíritos encarnados ou desencarnados, que uma partícula deste Pai Nosso vá até os cárceres, onde alguns sofrem pelo erro judiciário, que vá até os hospícios iluminando os cérebros conturbados, aos hospitais onde muitos choram e sofrem sem o consolo da palavra amiga. Que vá a todos aqueles que nesse momento transpõem o pórtico da vida terrena para o espiritual, para que tenham guia e o vosso perdão. E que esse Pai Nosso vá até os prostíbulos e erga essas pobres e infelizes criaturas que para ali foram, tangidas pela fome, pela miséria, dando-lhes apoio, dando-lhes fé. Que esse Pai Nosso vá até os dirigentes de todas as nações, para que evitem a guerra e cultivem a paz. Tenha piedade dos órfãos, viúvas e daqueles que até esta hora não tiveram um pedaço de pão. E que a paz e a harmonia do bem fiquem entre nós, estejam com todos. Que assim seja, Pai. E sim, que teu amor, tua paz, tua luz, tua misericórdia esteja sempre conosco. Com todos os seus filhos, estejam onde estiverem, como estiverem, encarnados, desencarnados. Abençoe-nos a todos e que nosso amor e suas bênçãos harmonizem nossos lares, abençoando sempre aqueles que aos nossos lares vêm e trazem seu amor. Assim, abençoa, amado Pai, nossos anjos guardiães, os bons espíritos que a nós vêm, e abençoa a todos aqueles irmãos ainda perdidos em sua caminhada, iluminando-lhes o caminho, fortalecendo-lhes na fé. Por isso, obrigado, Senhor, obrigado, querida Mãe, obrigado, amado Mestre Jesus. Honra, glória, louvor a vós, agora e para todo sempre, por sua graça, que assim seja, Pai, agora e sempre. Amigos queridos, sexta-feira, e como é bom, né, poder agradecer mais uma vez ao Pai por estarmos todos juntos, por estarmos aqui nos vendo, nos ouvindo, estamos em nossos lares, ou onde quer que estivermos, mas felizes, abençoando sempre a bênção da vida e a presença de tantos e tantos irmãos em nossas vidas, famílias, amigos, enfim, todos aqueles que falam no nosso coração. E oremos sempre por aqueles, né, que necessitam de oração. Nós sabemos muito bem, particularmente, quais são todos aqueles que necessitam de oração. Por isso, agradecendo ainda a vocês, a Alessandra Branco, nosso querido Alair, né, Alair Neto, aqui também, Judélia Lima, aqui agradecendo, vejamos, né, o Alair, o pessoal da Comunitária Vida Nova, um grande abraço a todos vocês, Deus abençoe, né, pessoal lá da FM Vida Nova. Então, agradecendo a vocês, eu e Célia mandamos um beijo enorme, um abraço coração a coração, desejando um maravilhoso final de semana para todos, com as bênçãos de Deus, harmonizando sempre, nossos pensamentos, seus pensamentos e as lares de todos nós. E, na segunda-feira, com a graça de Deus, saúde e permissão do Pai, estaremos juntos novamente com mais um Evangelho, Jornada de Ângeles, falando sobre nós. Mais um aprendizadozinho na nossa existência. Então, amigos queridos, que a paz do Senhor esteja sempre convosco, sempre conosco. E que distribuamos sempre, onde quer que formos, esta paz, essa alegria, que é o amor do nosso Pai e de nosso Mestre Jesus, que, como nós vimos no Jornada de Ângeles, Jesus tem uma paciência celestial com todos nós, desde sempre.
Linda noite para todos vocês e até segunda. Grande abraço, coração a coração. Até mais. Fiquem todos muito bem.